Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Aqui estamos para mais um vídeo, sempre feito com muito boa vontade, com o objetivo de levar aos amigos e amigas lições que nos tragam esperança, que nos tragam otimismo, na certeza de que venceremos as dificuldades e os dias difíceis. Esse nosso vídeo, ele vai ser baseado em uma lição que encontramos no livro Fonte Viva. Esse livro é do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. A lição chama-se Se Soubéssemos. E aqui tem uma anotação de Lucas, de uma mensagem deixada por Jesus. Não uma mensagem, mas um pedido que Jesus deixa quando ele nos diz assim, nos seus últimos instantes pregados na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E baseado nessa frase, o Emmanuel vai tecer as seguintes considerações. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o comilão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos como é terrível o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, à justiça de Deus, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Essa é a lição de Emmanuel, muito forte mesmo, sem dúvida nenhuma. E quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nós estávamos acabando de matar Jesus. Ele estava pregado na cruz. Ele que é o nosso guia e modelo, governador espiritual do planeta Terra. Bondade absoluta. E nós o matamos mesmo assim. Por isso ele pede a Deus, nosso Pai e Pai dele também. Pai, eles não sabem o que fazem. Por isso que Emmanuel, ele muito apropriadamente faz essas colocações. Se o homicida soubesse o quanto lhe custaria aquilo que ele estava praticando, preferiria não ter braços. Se quem calunia, se quem fofoca, se quem compartilha fake news, sabendo que é uma mentira, se soubesse o mal que isso vai lhe fazer, sem dúvida nenhuma não faria. Por isso o nosso cuidado, amigos e amigas, ao entrarmos numa rede social e curtirmos, comentarmos ou compartilharmos alguma coisa, somos corresponsáveis por aquilo. Então preferiria, como diz aqui, né, que as suas cordas vocais ficassem imobilizadas, para que ele não falasse, não caluniasse. Ou preferia
que a pena, né, ou seja, que a caneta, a possibilidade de escrever, lhe fosse tirada. Mais ainda, se aquele que foge do bem soubesse o quanto lhe custaria, porque estamos tendo a oportunidade de crescer, de progredir. Por que furtarmos então ao fazer o bem? Se o ingrato percebesse o fel da amargura que ele vai ter mais tarde, ao reconhecer as várias oportunidades que a lei de Deus lhe ofereceu, ele certamente não seria ingrato em nenhum momento. Se o egoísta soubesse como que o egoísmo é terrível, porque o egoísta, ele não consegue enxergar nada além dele mesmo. É uma situação terrível. Ele quer tudo para ele. Se soubéssemos, termina o Emmanuel, como é terrível o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. No livro dos Espíritos, na questão 875, Kardec pergunta como se pode definir a justiça. Os Espíritos respondem o seguinte, que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, todas aquelas coisas que o Emmanuel considerou anteriormente, se encaixa muito bem disso, muito bem dentro disso. Por quê? Porque se nós realmente respeitássemos os outros, nós não faríamos os crimes que fazemos. Certamente nós iríamos ter um outro comportamento. O que é que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural, que é a lei divina. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média, nós ficaríamos, ou ficamos, horrorizados com certas leis que existiam durante a chamada Idade Média. Naquela época, entretanto, que agora parece uma coisa monstruosa, parecia justo e natural naquela época. Então nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Por isso que Deus, muito inteligentemente e apropriadamente, colocou em nossa consciência o tribunal divino. Somos nós mesmos que julgamos os nossos atos. Eu não serei cobrado por ninguém quando retornar para o plano espiritual. Eu mesmo irei me cobrar por não ter feito mais e melhores coisas, sabendo que poderia fazer. Por isso que Jesus então disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o Emmanuel, ele encerra a sua lição dizendo assim, perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E nós precisamos nos lembrar que somos criaturas inteligentes. Temos a capacidade de entender aquilo que está ao nosso lado, aquilo que ocorre conosco, desde que a gente se interesse em aprender isso. E nós estamos aqui justamente para isso. Se vivemos um momento complicado, desafiador, que é a pandemia, principalmente para nós aqui no Brasil, sabemos que são situações que precisamos utilizá-la no sentido de nos melhorarmos, para que a gente aprenda a lição. Porque isso não é um castigo de Deus, como a gente já teve a oportunidade de falar em outros vídeos, mas sim é o resultado dos nossos próprios atos, das nossas ações. Então, é como diz a lição do Emmanuel, se soubéssemos. Bom,
nós já sabemos muita coisa. Nós já sabemos que devemos fazer o bem, que é necessário que nós observemos os direitos dos outros, porque vivemos numa sociedade evoluída, intelectualmente, sem dúvida nenhuma, mas mesmo moralmente, nós também temos uma boa evolução, sem dúvida nenhuma. Nós já sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Então nós não podemos mais, como na época do Cristo, né, ignorar aquilo que nós estamos fazendo. Porque tivemos 2000 anos de história para realmente relembrarmos os ensinamentos de Jesus em todos os momentos. Então, esses que foram citados aqui, que na realidade somos nós todos, que cometem erros, se nós soubéssemos o quanto isso vai nos custar, certamente não faríamos. Mas é necessário que a gente diga também o seguinte, que Deus é bom, Deus é justo, é misericordioso. Erramos, seremos punidos por nós mesmos, mas teremos a oportunidade do ressarcimento, do pagamento da dívida, porque Deus é bom. Ninguém fica abandonado, ninguém está abandonado. Apesar das dificuldades e dos problemas, o amparo de Deus se faz presente em todos nós, dentro do nosso coração. É nessa mensagem, agradeço mais uma vez, muito obrigado. Se puderem, deem uma chegada até lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, já estamos quase com 100 vídeos, agradecemos muito a atenção de todos. Muito obrigado mais uma vez, fiquem bem, fiquem em paz.